Sejam bem-vindos, tá? Este é um projeto da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba. Já chego lá. E nós, este projeto, ele se propõe a apresentar para o público que não é tão familiarizado com o direito, noções de direito para leigos em direito, certo? O palestrante de hoje sou eu, Osmar Ventris, sou advogado, e no final eu coloco outras qualificações. Tudo bem? Muito bem. O que nós podemos falar sobre direito penal? Antes de falarmos sobre direito penal, nós já tivemos outras aulas anteriores, outros cursos anteriores, que nós falamos sobre direito civil, não é? E falamos também sobre direitos humanos, direito internacional. E na última aula, quando nós falamos sobre direito civil, nós falamos que o Estado, né, nós nunca podemos esquecer daquela primeira aula. O Estado, tá? O Estado brasileiro, para existir, ele precisa basicamente, fundamentalmente, de três elementos, de três requisitos. Que é o quê? Ele precisa de território. Não existe Estado sem território. Certo? Quando eu falo no Estado brasileiro, no Estado argentino, no Estado chileno, no Estado americano, nós temos a ideia de um território. Tudo bem? Não existe Estado sem território. Nesse território, nós temos que ter o quê? Um povo. Não existe Estado sem povo, porque o Estado é o povo organizado, juridicamente. Certo? E temos que ter soberania. Se faltar um desses três elementos, não existe Estado. Certo? Muito bem. A questão é, o território nós sabemos o que é, nós temos uma visão. Povo, nós sabemos o que é, nós temos uma visão. E soberania, o que é soberania? Essa é a questão fundamental. E passo o conceito de soberania de uma forma bem sintética para que a gente consiga entender o que vem a ser. Porque aqui está o fundamento de todas as ações do Estado. Soberania é o poder que o Estado tem de criar e impor sua vontade sobre a população em seu território. Isto é soberania. Qual é a vontade do Estado? A vontade do Estado é a lei. O Estado brasileiro não tem o poder de impor a sua lei no território argentino. O Estado brasileiro não tem o poder de impor a sua lei no Estado inglês, francês, americano. Cada Estado ele só tem o poder de impor a sua vontade, criar, por ele que ele cria as leis, e impor a sua vontade dentro do seu território. Vejam bem, poder. Dentro desta concepção, que vem a ser poder? Imposição unilateral de uma vontade.
Você gosta de pagar imposto de renda? Por que paga? Porque o Estado criou uma lei onde ele impõe a vontade unilateral dele, certo? Para você pagar. E se você não pagar, o Estado, dentro com a sua soberania, tem mecanismos, tá, para fazer pagar, ou compensar, ou punir, ou alguma coisa do tipo. Tudo bem até aqui, gente? Então, nós temos que ter essa consciência do que vem a ser soberania do Estado. Se faltar um dos 3 elementos, a existência do Estado, naquela região, pelo menos, está em xeque. Tudo bem? Então, aqui nós vemos de onde vem o poder do Estado. O poder do Estado vem da sua soberania. E para que o Estado possa exercer essa soberania, tá? O Estado tem um instrumento que ele investe em todos os seus agentes. O nome desse instrumento, que eu estou falando hoje rapidamente, eu já detalhei isso em aulas anteriores. Hoje eu estou retomando para nós chegarmos aqui. Ele tem um instrumento que se chama poder de polícia. Poder de polícia não é poder da polícia. Poder de polícia é um poder que o Estado tem de contrariar interesses individuais ou coletivos em benefício da sociedade. O que é poder de polícia? Muitas pessoas questionam, não, mas a guarda municipal não tem poder de polícia. Se guarda municipal é um agente público, ele está investido de poder de polícia. Ponto final. Poder de polícia não se confunde com o nome polícia. No Rio Grande do Sul não tem polícia militar. No Rio Grande do Sul tem o quê? Brigada militar. Então a brigada militar não tem poder de polícia porque não se chama polícia. Ela exerce atividade policial. Então ela também tem. O fiscal da feira, ele está investido de poder de polícia? Está investido de poder de polícia. Por quê? Ele é um agente do Estado que vai impor a soberania do Estado. Você tem o documento legal para você montar a sua barraca aqui hoje? Ah, não tenho. Então você não vai poder montar. Ele não está contrariando o interesse individual em benefício da sociedade? Está. Isso é poder de polícia. Poder de polícia é o poder que o agente do Estado tem. Eu quero aumentar a minha casa, mas não tem lugar, mas aqui o pedaço da calçada, aqui dá para eu construir mais um cômodo. Aí eu vou querer construir um cômodo na calçada. Aí vem um agente de fiscalização da prefeitura e me proíbe de fazer isso. Ele não está contrariando o meu interesse individual em benefício da sociedade? Ele está exercendo o poder de polícia do Estado, que o Estado investiu nele. A questão é, cada agente do Estado tem uma competência. O que é competência? É a sua atribuição. A polícia militar, ela tem uma competência, ela tem as tarefas, digamos assim, as missões, as atribuições dela. Então, ela está investida de poder de polícia para exercer a sua função. O fiscal da feira, ele tem a função dele. Então, ele está investido de poder de polícia para a função dele. Ele não pode, por exemplo, multar carros no trânsito, porque isso não é competência dele. Certo? Competência é atribuição. Você quer fazer uma separação, caso de família, e entra na justiça criminal.
o juiz vai se declarar incompetente para fazer aquilo. Isso é porque ele é burro, não sabe? Não, porque não é atribuição dele, ele é juiz criminal. A atribuição de julgar separação, divórcio, alimento é na vara de família. Então, o juiz vai atuar dentro da sua esfera de competência. Bom, feito isso aqui, nós falamos da lei. O Estado, por ter esse poder de interferir na nossa vida, de ter a força, tá? A força do Estado é descomunal, as pessoas não têm noção da força do Estado. Se um agente do Estado, por qualquer motivo, determinar que um dos senhores seja retirado desta sala agora e seja preso, e vá prestar depoimento em Brasília, não tem quem segure. Vai entrar gente aqui, vai te pegar, vai te botar no avião e vai te levar. Certo? Então, só para vocês terem uma noção do poder que o Estado tem sobre nós. Então, existe uma espécie de contrato entre a sociedade e o Estado, para que o Estado que fique delimitado até onde o Estado tem que ir e até onde nós podemos ir, até onde o Estado tem obrigação para conosco e até onde nós temos obrigação para com o Estado. O nome dessa lei se chama Constituição Federal. Que a nossa é a de 1988. A Constituição Federal é uma espécie de contrato entre a sociedade e o Estado. Quais são os meus direitos? Sendo os meus direitos, é obrigação do Estado zelar por eles. Quais são os direitos do Estado? Sendo direitos do Estado, é obrigação minha cumprir. Quando eu digo que uma norma é inconstitucional, o que eu estou dizendo? Que ela está ferindo o contrato nosso. No nosso contrato não estava prevendo isso. Então, a lei, por isso que a gente chama a lei maior, porque ela é a base, é o contrato nosso com o Estado. Todas as outras leis têm que seguir os fundamentos, princípios, o que determina esse contrato. Esse contrato, ele está, ao mesmo tempo, o Estado está exercendo a sua soberania, como também está disciplinando o relacionamento entre o Estado e a população. E aí nós temos leis aqui, leis de trânsito, leis civis, leis, enfim, penais, processuais, leis diversas, leis trabalhistas, leis diversas mesmo. Mas todas elas têm um norte. Tudo bem? Muito bem. Todo o conjunto de leis tem por princípio a soberania do Estado para criar e o Estado depois exigir o cumprimento, impor. Todo conjunto de lei que nós chamamos de ordenamento jurídico é como se tivéssemos uma única lei no Estado, no Brasil. É que umas leis cuidam de um assunto, outras cuidam de outro assunto. Então, elas são divididas dessa forma. Então, nós temos legislações tributárias que estão cuidando de tributos. Nós temos legislações trabalhistas que estão cuidando da relação
trabalho. Nós temos leis civis que estão regulamentando os relacionamentos entre particulares. E nós temos leis penais que vai regulamentar quando a pessoa pratica algum delito e que precise de algum tipo de sanção, tá? Muitas vezes envolvendo a perda da sua liberdade. Mas uma lei não contraria a outra. E quando uma lei sente necessidade de complementar, porque ela não conseguiu prever tudo, ela vai se socorrer de outras leis, ela vai se socorrer da lei trabalhista, ela vai se socorrer da lei civil, ela vai... Entende? Porque é um conjunto harmônico, todas as leis. Uma lei não contradiz a outra. Tudo bem até aqui, gente? Por que que as leis, uma não contradiz a outra? Porque nós estamos falando de um Estado único, que tem uma única soberania, que tem um único poder de polícia. Poder de polícia é um só. Ele é aplicado para a determinada competência daquele agente. Se eu trabalho no trânsito, eu vou usar esse único poder de polícia do Estado no trânsito, que é o poder de contrariar interesses individuais em benefício da sociedade. Se eu trabalho na fiscalização alfandegária, eu vou usar esse mesmo poder de polícia só na fiscalização alfandegária. Não vou poder usar no trânsito. Certo? Tudo bem até aqui? Esse preâmbulo ele é meio puxadinho, porque eu tenho que chegar aqui em noções de direito, em direito penal. Direito penal é onde o Estado mais mostra a sua face, diria, punitiva, repressora. Certo? Muito bem. O que é crime, gente? Alguém gostaria de falar para mim o que entende por crime? Comete um delito penal, um delito contrário a... Ele diz que é aquele que comete um delito penal, um delito contrário às leis. Muito bem. E como que eu sei que ele praticou um delito penal? Como? Muito bem. Dá mais um clique aí. Traz o controle para mim, por favor. Crime, antes de tudo, ele é uma atitude. Obrigado. Que pode ser cometida por uma pessoa ou um grupo. E como vocês disseram, que viola a lei penal e tem consequência punitiva. Tá? A lei civil, normalmente a consequência é entregar alguma coisa, receber alguma coisa, pagar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tá? Então eu comprei alguma coisa aqui do Dr. Moraes, o Dr. Moraes não quer entregar. Eu entro na ação, se eu ganhar, o juiz determina que ele me entregue. Certo? Mas ele alega que eu não paguei. Aí, se o juiz determinar, ele determina que eu pague. Então, a lei civil é normalmente fazer, deixar de fazer, etc. E a lei penal, dependendo da aplicação de uma pena. Por isso, penal. Tá? O termo tem origem no latim crime, que significa ofensa, acusação. Mas, gente, isso daí não quis dizer nada para nós. Não acrescentou em nada. O que a lei considera crime? Como é que a gente pode definir o que é crime, o que não é crime? Olha só que bonito, gente. Crime é uma conduta que se constitui num fato típico, antijurídico e culpável. Olha que bonito que é. Tá? Vocês entenderam? Não. Por isso que é o curso de Direito para leigos. Né? Foi bonito ali, né?
Olha uma conduta que é um fato típico, antijurídico e culpável. Parabéns, doutor. Tá? O senhor falou bonito, mas não entendi nada. Então vamos falar de uma forma mais singela. Tá? Lembram do nosso bilhete da cobra? Lembram que a gente, para saber se ganhou ou não, a gente pega o bilhete, vai lá e confere. Se for igualzinho o que nós temos aqui, nós ganhamos. Lembram? É isso, fato típico. Você praticou um fato. Deu um tapa em alguém. Certo? Aí a gente vai pegar esse fato, tá? É uma agressão? É, tá. E você vai procurar lá no Código Penal. Se lá estiver escrito agredir alguém, o seu fato, o ato que você praticou, coincidiu com o que está escrito lá? Então você foi premiado. Pode ganhar até uma estadia numa dessas pensões superlotadas do governo, com alimentação, vai poder tomar sol de vez em quando e tudo mais. Certo? Entenderam como é o que é fato típico? Fato típico é o fato que bateu com o tipo descrito na lei. Tá? Joaquim matou Antônio. Isso é crime ou não? Vamos pegar o Código Penal. Matar. Opa, ele matou, bateu. Bateu. Então, é crime. Em princípio. Entenderam o que é fato típico? Quando falarem isso na televisão, tipicidade, vocês já sabem. É quando a conduta da gente bate com o que está escrito na lei. Porque eu falei para vocês que nós trabalhamos sob um contrato com o Estado. Então, nós temos que estar estritamente dentro do contrato. Certo? Doutor Moraes sentou aqui nessa cadeira hoje. Eu chego e falo, o senhor está multado, tá? R$5.000. Por quê? Porque você sentou nessa cadeira. Tá, onde está escrito que eu pratiquei um delito? Não, não está escrito, mas eu não fui com a sua cara. Isso é crime? Certo? Para ser crime tem que estar escrito que aquilo é crime. Entenderam o que é fato típico, gente? Tá? Não se assuste com o nome, porque no fundo vocês veem. E antijurídico? Esse é mais bonito ainda, né? Que agora facilitou bastante, né? Antijurídico, contrário à lei. Então, o fato ele tem que ser típico e contrário à lei. A lei não permite que se faça aquilo. A matou B. Você vai lá no Código Penal e está escrito matar alguém. Bateu. É fato típico? É. Mas ele é antijurídico? Ele é contrário à lei? Não, ele matou porque ele praticou legítima defesa. O cara ia matar ele e ele matou antes. Opa, então, a lei permite que ele pratique esse fato típico, então cria uma exceção. Então, é crime? Não é. Então, vejam bem, para ser crime, não basta fazer. Tem que ver se dentro do ordenamento jurídico, dentro do conjunto de leis, tá? Não é dado autorização para ele. O policial, ele vai para uma operação e os bandidos vão atirar nele e ele atira. Ele matou? Matou. Em princípio, é um fato típico? Sim, ele matou. Mas é antijurídico? Não. Então, é crime? Não. Vocês entenderam o que quer dizer isso? Tá? Então, isso é muito importante para vocês entenderem as notícias no jornal, as notícias na televisão. Entendeu? Muito bem.
Oi? Os policiais estão sendo processados na próxima aula minha, que eu não tenho certeza quando será, dia 5 de dezembro, dia 5, eu vou falar sobre processo. E aí nós vamos encaixar exatamente por que eles estão sendo processados. Tá? Processo penal, processo civil. O processo, ele serve exatamente para apurar se ele agiu dentro da lei. É no processo que a gente vai ficar sabendo. Entendeu? Por isso que são processados. Ser processado não quer ser condenado. Todas as vezes, daqui é a aula da próxima, tá? Todas as vezes que você tiver dúvida sobre algum assunto, o que você faz? Você entra com um processo. No final, o processo vai dizer se você tem razão ou a outra parte tem razão. É comum pessoas entrarem com o processo e perder o processo. Por que perdeu o processo? Porque o juiz falou, olha, a outra parte estava com a razão. Não é porque você entrou com o processo que você está certo. Entenderam? Então, o processo é exatamente para averiguar essa conduta. Tá? Se foi antijurídica. Sendo antijurídica, no final o juiz vai absolver. Não sendo antijurídica, o juiz vai condenar. Tá? Na próxima aula a gente vai ver os detalhes, como é que se chega lá. Tá bom? Tem que fazer como é o gancho, né, para o próximo capítulo, não é? Então, bom, o fato é típico, é antijurídico, ou seja, não há previsão para o cara deixar de fazer. Antijurídico é quando contraria a lei, tá? Doutor Moraes é corintiano e eu sou palmeirense. E nós dois estamos brigando. E chega uma hora que ele fala que o meu time ganhou roubado. Eu esquento a cabeça e mato ele. Tudo bem? Tá. É um ato típico matar alguém? É. É antijurídico? É. É contrário à lei. Anti quer dizer contrário. Entendeu? Porque a lei não prevê que o cara que torce por time diferente tem o direito de matar o outro. Tudo bem? Tá, mas aí o que aconteceu? O fato é típico, ele matou, é antijurídico, então é crime sim, mas ele é culpável? Aí nós vamos para a aula anterior, que nós falamos de direito civil, certo? Sobre capacidade. Tudo bem? Ele tem 15 anos. É crime? Não é crime. Porque ele ainda, pela nossa lei, não é culpável. Tá? Aqui é questão de culpabilidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Entenderam? Para ser crime, tem que ter essas 3 condições. Certo? Pessoal, menores de 18 anos, quando pratica um ato típico, ou seja, um ato previsto no Código Penal, não se chama crime, e se chama o quê? Ato infracional. Vai ter processo, vai ter consequência, vai ser preso sim, só que dão um outro nome, tá? Não é do jeito que a mídia fala aí que não acontece nada, não é bem assim, tá legal? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Vai ter consequência sim. Não é uma consequência tão grave de ficar condenado, ser condenado a 20 anos? Não, não é, mas que vai ser preso, vai, tá? Porque se não tivesse prisão de menores, não haveria rebelião e fuga nas casas de detenção de menores, que são as fundações casa que vocês conhecem. Se tem rebelião e tem fuga, é porque tem prisão. Essas pessoas que têm problemas mentais. Também. Tá? Ela falou, e se a pessoa tiver problema mental, ela não é culpável. Tudo bem? Então, aí não é considerado crime. Mas é dado um outro tipo de tratamento a essa pessoa. Tá legal? Que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Ela é internada em instituições, etc. Gente, tem
uma pessoa que esfaqueou um candidato à presidência da República. Tudo bem? O que é que foi pedido para essa pessoa, o Ministério Público pediu para essa pessoa? Um exame da sua sanidade ou capacidade mental. Exatamente para saber se ele praticou um crime ou não. Se ele é culpável ou não. Certo? Eu, enquanto advogado, tá? Eu sempre procurei recusar alegações de insanidade ou desvio, o nome que queira se dar, mental. Porque prestem atenção no que eu vou falar. O pior castigo, na minha concepção, é a pessoa ser considerada com problemas mentais e daí ela descaracterizar o crime, se livrar da culpabilidade. Por quê? Porque quando a pessoa é condenada a 15 anos, por exemplo, ela tem começo, meio e fim da sua sentença. Tudo bem? E dependendo do comportamento dela, vocês sabem que não vai ficar os 15 anos lá. E quando a pessoa é declarada, tá, com problemas mentais, é requisitado a internação dela em estabelecimentos psiquiátricos, enfim, de estabelecimentos próprios. A pena não tem, só tem começo, não tem meio e não tem previsão de fim. E aí a pessoa vai conviver com outras pessoas com problemas mentais de fato. E conforme ela está lá e ela fica falando que ela não tem problema mental, aumenta-se doses de medicamentos e de tratamento porque ela está louca mesmo, entendeu? Ela não reconhece que ela está doente. Se alguém prender você num estabelecimento desse, e você começar a falar, eu não estou louco, eu não estou louco, eu não estou... O que vão fazer com você? Esse está pior. E depois são submetidos a avaliações técnicas psicologicamente, dentro da psicologia, mas de objetividade que nós, do direito, nós não atingimos. Tem um caso que conta que é o seguinte, a pessoa estava internada, tá? Depois de algum tempo, a família pediu para que o advogado fosse lá fazer a defesa dessa pessoa, ver se essa pessoa teria condições, tá, de ser libertada, que já ficou condenada, internada há um bom tempo. Né? Aí diz que entregaram um papel em branco para essa pessoa, né, para esse interno. Desenhe você aí. Ele pegou e desenhou lá um bonequinho no meio do papel. Passou para a equipe técnica avaliar, não liberou o rapaz, dizendo o quê? Ele ainda não estava pronto para viver em sociedade, porque ele desenhou ele no meio do papel, no centro do papel, então isso representava que ele se achava o centro das atenções, tudo é para ele, então ele não poderia ser libertado ainda. Tá legal. Aí passou mais alguns anos, pediram para fazer uma nova avaliação. Aí falaram, esse pedido para você desenhar bonequinho, não desenha no centro, desenha onde você quiser. Aí ele desenhou no lado do papel. Aí foi reprovado. Por quê? Porque ele ainda não estava se sentindo seguro para se integrar à sociedade e ele se colocava à margem da sociedade, então ele ainda não podia. Agora eu pergunto para você, o que faz numa situação dessa? Vocês estão entendendo o que quer dizer a pessoa ser internada sem julgamento, porque ele não tem condições de entender as consequências dos seus atos? Certo? Então, a pior coisa... E eu já tive casos de defender alguém na justiça e no dia o sujeito acusado me aparece com uma chupeta na boca.
Eu falei, meu amigo, ou você tira a chupeta, ou então estou renunciando agora. Você vai procurar outro advogado. Porque as pessoas pensam que se não for considerado em condições de entender o que ele fez, ele não vai ser julgado. Não, não vai. Mas o juiz pode determinar uma medida que implique em internação. E foi internado, você não tem idade, não sabe mais quem vai sair de lá. E você convivendo no meio de louco e falando para todo mundo que não é louco, tenha certeza, depois de alguns anos você vai sair de lá louquinho. Tá? E o pior, falando que é louco. Não, agora eu sou louco mesmo, agora eu me convenci. Tá? Muito bem. É só... Gente, eu estou transmitindo isso para vocês com uma linguagem que dá para entender. Tudo bem? Não estou tentando usar o mínimo possível linguagens técnico-jurídicas. Tudo bem? Bom, então nós vimos que uma coisa para ser crime não é só, né, o ato que a gente vê. Nós temos que ver outras situações por trás que a gente não vê. A lei permitiu fazer aquilo? Se permitiu, não é crime. Não, não permitiu, então é crime. Mas e a pessoa? Ela tem seu desenvolvimento mental que possibilita ela entender o que foi que ela fez? Criança de 6 anos, 7 anos, será que ela entende as consequências de seus atos? Pois não. Eu penso que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, mas, para ficar registrada a fala dele, ele questionou o seguinte: ele praticou o fato quando ele não tinha 18 anos, e agora ele já tem 18 anos e o processo está correndo. E ele quer saber se ele vai ser condenado agora, pelo fato de já ser maior de 18 anos, ou se ele vai sofrer as consequências como se ele fosse menor de 18 anos. Vale a data do fato. Tá ok? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? A data do fato. Bom, como nós adiantamos, o crime, ele implica numa conduta. A conduta é uma manifestação de vontade que vai provocar um resultado. Então não basta a conduta. Essa conduta tem que provocar um resultado. Certo? E tem que ter um nexo causal, ou seja, este resultado é consequência desta conduta. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? E tipicidade. Tipicidade nós já vimos o que é. É o ato típico, certo? Tipicidade é o perfeito enquadramento entre o fato concreto, realizado, e a descrição estabelecida na lei. Tá? Então, tipicidade, fato típico, é isso, é o perfeito enquadramento, aquilo que a pessoa fez. Tá? Eu dei veneno para o Dr. Moraes. Então, o que foi que eu fiz? Eu envenenei. Hoje eu acabo. Faz tempo que eu não vejo esse homem aqui, gente. Tá? Uma amizade de mais de 30 anos. Tá? Então, estou envenenando ele. Então, o fato é típico. Bateu a conduta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre princípios, vocês vão ver onde ele se encaixa. Então, nós temos que ter uma conduta, nós temos que ter um resultado dessa conduta. Eu estou dirigindo em alta velocidade, eu tenho uma conduta, mas não aconteceu nada. Eu estou dirigindo em alta velocidade e atropelei alguém. Opa, eu produzi um resultado em função da minha conduta. E esse resultado tem um nexo causal, foi em função da minha conduta que aquilo aconteceu. Certo? Eu posso querer matar o Dr. Moraes. Certo? Eu quero. E eu sei que ele vai sair daqui umas 2 horas, ele vai sair e ele vai atravessar a rua. E eu saio correndo porque eu vou conseguir atropelar ele. Mas nisso, um carro entrou na minha frente e atropelou ele primeiro que eu.
Ele foi atropelado. Eu tive uma conduta visando um fato. Mas o fato que eu queria que ele morresse, morreu. Eu consegui. Mas foi eu que fiz. Tem um nexo causal entre a minha conduta e a morte dele? Não. Apareceu alguém lá de repente e por azar. Certo? Então, não basta eu ter a conduta e eu querer. Tem que ter um resultado e esse resultado tem que ter nexo. Tá ok? E essa conduta ela tem que ser típica. Conduta é ação ou omissão humana, tá? Isso aqui é mais fato típico. Nós já falamos. Antijurídico, tá? Vocês têm esses slides aqui, vocês têm aí, tá? Então vocês podem ficar sossegados, tá? Então tem aí os slides e se quiser fazer alguma anotação na frente do slide, faz. Mas está aqui, ó, antijurídico, conduta contrária à lei. Então tem aqui, está aí com vocês. Tá legal? Oi. A omissão. Se eu sou omissa perante um crime, eu também sou culpada? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? Culpável, consciência sobre a ilicitude do fato. Culpabilidade. Muito bem. A conduta, ação ou omissão. A conduta pode ser dolosa ou culposa. Tá ok? Vocês sabem a diferença? Quem não sabe a diferença, levanta a mão, só para me entender. Qual a diferença de dolo e culpa? Quem não sabe, pode levantar a mão só para ter uma noção. Tá legal? Muito bem. Conduta dolosa. Eu tenho a intenção de fazer. Tudo bem? Para aqueles que nunca ouviram falar, dolosa, eu tenho a intenção de fazer. Eu tenho a intenção de provocar o resultado. Tá? Eu estou consciente do que eu vou fazer. Tá ok? Dolo direto é quando eu quero fazer e faço direto. Dolo eventual. Eu sei que se eu pegar uma rua movimentada de pedestres e entrar naquela rua em alta velocidade, eu posso matar alguém. Mas eu estou torcendo para que isso não aconteça. Se acontecer, eu vou dizer que deu azar. Mas não é que deu azar. Certo? Eu assumi o risco de acontecer. É dolo. Tá ok? Culpa. Culpa é quando você não tem intenção de provocar o resultado. Eu vou pegar meu carro hoje e vou embora para Sorocaba. Essa é a minha ideia, ir embora para Sorocaba. No caminho, por um problema qualquer, eu atropelo alguém. Eu queria atropelar? Não. Então, aí é culpa. Culpa é quando eu não tenho a intenção de provocar o resultado. Tudo bem? A culpa, ela pode ser por 3 motivos, vamos dizer assim. Negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, quando você negligencia o que você tem que fazer e aí causa um acidente. Imprudência. Por exemplo, se você sai com o seu carro com o pneu careca no arame, tá? Você está sendo imprudente. E aí ele estoura e você desgoverna o carro e atropela alguém. Você tinha intenção de matar alguém? Não. É culpa? É. Qual é o motivo? Imprudência. Dirigir em alta velocidade numa rodovia que tem gente.
certo? Imprudência. Imperícia. Imperícia é ligada à sua profissão. É quando o médico faz a cirurgia e você esquece lá o bisturi lá dentro de você. Certo? Então, o mecânico vai consertar seu carro e esquece de apertar a porca do pneu. Certo? Então, imperícia, normalmente, é ligado à profissão. A pessoa não agiu com perícia. Tá? Meio que mistura um pouco essas situações, tá? Porque algumas coisas de imperícia pode ser uma ação negligente de alguém, tá? Pode ser uma imprudência de alguém que fez sem prestar atenção no que estava fazendo. O que interessa é que vocês tenham essa visão de dolo e de culpa. Dolo, quer fazer. E isso é importante. Porque quando vocês veem noticiário na televisão, que a pessoa, não, mas não era o que eu queria, mas aconteceu. Tá, então ele agiu por culpa. Não, mas ele queria, ele planejou, ele reuniu amigos para fazer, teve uma premeditação, foi combinado fazer daquele jeito. Então é lógico que é dolo. Porque você não vai combinar matar alguém sem saber o que está fazendo, né? Por isso que é muito mais fácil, isso daqui é de prática processual minha, tá legal? É muito mais fácil você conseguir uma liberdade provisória, digamos assim, para alguém que matou alguém, do que para alguém que roubou alguém com a mão armada. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas escuta, eu não tirei a vida de ninguém. Fulano tirou a vida. Como é que ele conseguiu? Está respondendo em liberdade que ele matou. E eu não matei ninguém. Por quê? Porque no homicídio é possível, e aí o processo é que vai desenvolver, se ele matou por dolo ou por violenta emoção. Enfim, tem algumas atenuantes. Agora, o cara pegar uma arma e apontar para o outro, é culpa? Ele não queria? Ele não sabia o que ele estava fazendo? Então não tem jeito. Não tem atenuante. Entenderam? Matar alguém tem um monte de atenuante. Nós temos que partir do princípio, aí eu entro até na esfera de justiça restaurativa, a gente tem que saber, tem que se conhecer. Nós todos aqui dentro da sala temos que saber que em determinadas condições, todos nós somos capazes de matar alguém. Certo? Se você está com a sua filha e alguém vai falar bobagem ou abusar ou fazer uma coisa com a sua filha, você não sabe capaz do que você é. Se você tiver com uma faca, alguma coisa na mão, e alguém der um tapa no teu rosto em determinada situação, você não sabe capaz do que você é. Então, matar está dentro das possibilidades nossas, dependendo da situação. Agora, pegar uma arma e ir, aí depende de mim exclusivamente, e não das circunstâncias. Entenderam isso? Bom, nós falamos bastante, eu quero avançar um pouco, porque eu quero falar... Deixa eu abordar essa tela aqui. Concurso de pessoas. São pessoas que contribuem para a prática do crime. Tá? Pessoas que contribuem para a prática do crime. Prestem atenção. Isto é importante, porque muitas vezes nós somos envolvidos de boa fé em crimes, tá? E nós não sabemos e achamos que nós não temos nada a ver com o peixe. Autor. O autor é aquele que pratica a ação.
o verbo nuclear do artigo. Fazer, estuprar, fraudar, roubar, matar, falsificar, portar. Então, é o verbo. Tá? O fato típico, a lei, ela trabalha com verbo. Me diz uma coisa, gente. A lei proíbe a gente de praticar atos ilícitos, sim ou não? Proíbe ou não proíbe? Vamos lá, gente. Proíbe ou não? A lei não proíbe. Certo? Então, não está escrito assim na lei. Matar alguém está enfunhenhado. Tá? Então, não está escrito isso. Lá só diz assim, matar alguém. Roubar. Furtar. Estuprar. Fraudar. É o verbo. Verbo indica ação. Certo? Verbo, classe gramatical, indica ação. Ele não diz, não mate, porque se você matar, você vai... Não está escrito isso. Por isso que a gente fala, que a gente vai conferir o que você fez com o que está escrito para ver se bate. Ele matou, o que está escrito na lei? Matar. Olha, matar é isso, olha, ele matou. Bateu. É fato típico. Entenderam? Por isso eu falei para vocês da loteria. Tem que conferir se o que o cara fez está escrito na lei. E aí vamos parar com os fake news. Ah, mas fulano fez. Não, porque fulano falou, porque... Está escrito na lei, mostra para mim a lei, que daí eu acredito. Ah, não, mas você tem que ver que... Gente, falou, respondeu para você, é mais. Você tem que ver que, é porque, é enrolação. Ah, mas é enrolação, não deixe nem terminar de falar. Está escrito na lei? Não, mas... Parou por aí, não deixa continuar. Porque o mais é enrolação. Nós temos um contrato. Tem que estar nas cláusulas do contrato. Senão é enrolação. Antes da eleição, um monte de coisas que eu fico impressionado como é que se cai nisso ainda. Olha, gente, que se tiver bastante votos em nulos ou em branco, vai ser anulada a eleição. E tem gente que grava vídeos e manda falando com autoridade. Mostra para mim onde está escrito isso. Onde está escrito isso? O que está escrito na lei? Será eleito aquele que tiver o maior número de votos válidos. Ponto final. Se todo mundo votar em branco, votar em nulo, e só ele votou nele, quem teve o maior número de votos válidos? Ele, então ele está eleito, acabou. Simples assim. Então, sempre que vocês verem as coisas, procurem saber onde está escrito no nosso contrato com o Estado. Ok? Coautoria. Coautoria, dois são os autores do mesmo crime. A maior parte dos crimes são em coautoria, né, gente? 2, 3 pessoas, né? Partícipe. Olha, o partícipe, ele não pratica a ação. Tá? Partícipe é aquele que induz o outro a fazer. É aquele que instiga o outro a fazer. Tá? Induzir, gente, é colocar uma ideia nova na cabeça do sujeito. Tá? O doutor Moraes não está afim de dar fim na Rosângela, mas eu fico botando minhoca na cabeça dele, botando nele, pai, eu estou... já. Tá? Instiga. Instigar é quando ele já quer matar a Rosângela, entendeu? E eu venho aqui e alimento essa vontade dele. Tá? Você não está morrendo agora, só está praticando a ação. Tá? Já estou aliviando, já. Tudo bem? Ou, então, aquele que auxilia.
Auxilia. Por exemplo, eu fico com o carro lá fora esperando o meu parceiro vir aqui dentro, aprontar, roubar, matar, fazer o que ele quiser. Ele volta e eu estou lá. Então, tá? Eu auxilio. Então, o partícipe, ou ele induz, ou ele estimula, instiga, ou ele auxilia. Cúmplice, aquele que tem conhecimento, porém nada faz para acessar ou reparar. Muito bem. Como que cada um deles responde? Aí entra a questão da omissão, sabendo, tá? Tem que ver se esse sabendo auxilia, se esse sabendo que a senhora colocou, a pessoa, né, a omissão, não é isso que a senhora colocou? Tá? Aonde que ele encaixa nisso daqui? Tá ok? Qual é a pena de cada um deles? A mesma. Todos eles tiveram uma ação que colaborou para o resultado. Tudo bem? A pena é a mesma. Tá? Então não adianta, não, mas eu não matei, eu só fiquei com o carro lá fora esperando que ele chegasse e eu ia dar fuga. Ou eu não sabia. Tá? Então, partícipe é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Até aqui? Essa semana eu vi a reportagem no jornal. Um guarda civil aplicou aquela taser numa pessoa que estava dentro do hospital filmando. E as pessoas passavam no entorno e não faziam nada. Não chamaram médico, não chamaram a mulher caída no chão, e o guarda civil discutindo com a senhora. Né? Aquela pessoa que passou e não falou nada, não comunicou, não deteve, não... ela também é culpada? Aí tem vários aspectos a ser analisado, tá? A taser, ela provoca uma reação no máximo 30 segundos, não chega a isso, né? De 30 segundos, ela imobiliza. Tá? Ela imobiliza a pessoa, que é o tempo suficiente dela ser algemada ou coisa do tipo, sem precisar ser agredida. Tá? Então, você já tomou choque de taser? Não? Não, porque a gente dá treinamento com taser, entendeu? E, normalmente, as pessoas que vão lá e a gente aplica em cada um deles, né? A gente pensa que resiste, mas não resiste, tá? Na hora cai. Isso não. Eu não tive coragem de enfrentar ainda. As pessoas, todo que participou comigo, enfrentaram. Então, e ali é um agente do Estado na esfera municipal em ação. Entendeu? Então, é um agente do Estado na esfera municipal em ação. A senhora não vai interferir na ação de um agente do Estado na esfera municipal. Nesse caso. Tá legal? E nesse caso ele tem a técnica, porque ele sabe que ele aplica, cai mesmo, viu? Alguém aqui já passou por essa experiência ou não? Não? Eu estou falando porque no treinamento as pessoas se oferecem, como voluntário, vai lá e é dado o tiro, tá legal? E como que é isso daí? É um armamento que a gente diz não letal, porque ele não mata, esse é o objetivo, ele não mata e não fere. Tá ok? O que é que a arma taser faz? Ela dá um choque, tá? Que imobilizam os músculos de 20 segundos, no máximo 30 segundos, gente. Tanto é que quando se usa a arma taser e quer algemar, tem que ser rápido. Tá? Porque caiu, tá? No máximo 30 segundos a pessoa recupera. Tá? Então, nessa rapidez você vai e algema. Tá ok? E são 2 fiozinhos. Esse daí tem a questão, só pode usar de perto. Por exemplo, se eu tiver alguém lá na porta do banheiro, mirando uma arma para mim, tá? E eu aqui usar a pistola taser, não vai chegar lá. Então, para minha defesa, vale muito pouco. Tá? Ainda mais que tem uma porta de vidro aqui na frente, vai bater ali, porque ela tem 2 fiozinhos, tá? Então, um eletrodo, esse fiozinho ela tem um alcance. Eu não sei qual é o alcance, doutor Moraes. 6 metros. Então, vocês veem que é para próximo mesmo. Tá? Então, num tumulto, né, a pessoa vai, em vez de usar 38, certo? Para intimidar, você usa a taser.
E a pessoa... E se você errar o tiro, acertar em outra pessoa? Tudo bem, a outra pessoa vai cair no chão e em 30 segundos vai ficar em pé. Não vai ser ferido, né? Alguém uma vez perguntou para mim, numa entrevista que eu dei no interior, mas doutor, e se a pessoa usar marca-passo e daí usar taser e marca-passo parar? Eu falei, bom, no caso, se a pessoa usar marca-passo, a gente usa 38, né? Que daí você... Porque ninguém pergunta se pode usar o 38 para quem usa marca-passo. Mas eu estou só fazendo essa abertura da tese para vocês entenderem que é um tipo de armamento chamado não letal, com o objetivo é imobilizar a outra pessoa num tempo rápido para que ela seja algemada, certo? Mas não causa nenhum dano. Tá ok? E no caso que ela colocou, porque quem assiste um agente do Estado agindo, sempre vai se compadecer do outro que está sofrendo um ato de violência, certo? E aí fala, mas aí dá para interferir? Não, nunca interfira com o agente do Estado, seja guarda municipal, seja fiscal de feira, seja polícia militar, seja, entendeu? Não interfira, porque ali é o Estado em ação. Tá legal? E se for particular que está fazendo isso, coisa e tal, não interfere, chama a autoridade. Chama a autoridade, tudo bem? E se não chamar, é omissão, e agora, doutor Moraes? É omissão, é conivência, é cúmplice, o que é, hein, gente? E agora? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. E agora? O cara está batendo nela lá, doidado. Se não chamar ninguém, é omissão? É conivência também? Vamos pensar nisso? O que é? Hein? Fala ele, depois você. Bom, aqui nós estamos... e você, é nessa linha também? Você queria fazer alguma pergunta? É? Não. Então tá. Deixa eu colocar aqui. Ele colocou... Atende para mim, por favor. Ele colocou o seguinte, em nenhum momento eu posso interferir na ação de um agente do Estado se ele está extrapolando, não é isso? Está abusando, enfim, ele está se excedendo, em nenhum momento eu posso interceder. Tá? A intercessão que eu recomendo é chamar uma outra autoridade. Tá? Um agente do Estado, para você interceder, para você intervir numa situação dessa, dependendo se a pessoa trabalha armada ou não, pode ter consequências, mesmo você tendo razão. O ideal é chamar outra autoridade, telefonar para a delegacia, chamar outra autoridade, entendeu? Que vai encaminhar, e se a pessoa realmente extrapolou, ela vai responder o processo, no processo vai verificar que situação aquilo aconteceu, e ela, se for o caso, vai receber uma punição cabível. Tá? É meio complicado, porque tem uma outra questão, tá, que eu queria deixar para vocês aqui, que não estava previsto eu falar, mas eu vou falar. As pessoas só podem ser presas em flagrante ou por condenação. Se não for flagrante, o que é flagrante? Pegar a pessoa no ato, certo? Logo em seguida ao ato. Então, estou falando de uma forma bem simples, tá legal? Flagrante quando pega no ato e logo em seguida ao ato. Muito bem. A lei diz que, nesses casos, a pessoa pode ser presa. Ou ela não foi presa em flagrante.
ser presa por condenação transitada em julgado. O que quer dizer condenação transitada em julgado? Condenação que não cabe mais recurso. Tudo bem? Então, são as duas situações que se permite prisão. Tá? Existem outras que estão sendo aplicadas por aí? Existe, temporárias, coisa e tal. Mas prisão é nesses dois casos. Então, vamos lá. Quando pega e manda prender alguém que está sendo investigado de desvio de dinheiro, como tivemos aí tempos atrás da Skin Cariol. Foram lá e prenderam os diretores, sei lá eu, da Skin Cariol. Passado alguns dias, 2 dias ou no dia seguinte, Jornal Nacional, a justiça libertou fulano que foram presos, tal, tal. Aí vem os comentários, mas a justiça não funciona porque prende... Espera lá, eles foram presos em flagrante? Não. Então eles não poderiam ficar presos. Só pode ser preso em duas situações. Preso em flagrante ou depois de condenado. Tudo bem até aí, gente? Se você não foi preso em flagrante, você se apresenta depois, é normal, as pessoas se apresentam depois, presta depoimento, vai responder o processo em liberdade. Não ser preso em flagrante não quer dizer que não vai ser condenado. Vai responder o processo em liberdade. Sendo condenado, vai ser recolhido. Ah, mas demora muito para ser condenado. Sim, demora é outro problema. Por que a demora? Um dos motivos da demora. Isso é caso de processo. O juiz tem que priorizar a agilização do processo daquele que está preso. O que está respondendo em liberdade, ele não está preso, está trabalhando, está convivendo com a família, sei lá eu. Então, dá para se tocar o processo mais lentamente, priorizando quem está preso. Por quê? Porque aquele que está preso tem um prazo para o juiz dar uma sentença. E se passar esse prazo, o sujeito é liberado e vai aguardar o processo em liberdade. Então, como todos os dias tem gente sendo preso, imagina a mesa do juiz quantos processos prioritários ele recebe por dia. Por isso que muitas vezes demora a pessoa para ser julgada quando ela está respondendo em liberdade. Mas responder em liberdade não quer dizer que ela não vai pagar. Pode demorar 200 anos, tá? Veja o caso de um político aí que foi governador em São Paulo e que ficou tanto tempo e agora, depois de idoso, foi recolhido. Então, o fato de estar em liberdade não quer dizer que o processo parou. Tá. Muito bem. Voltando. A lei permite que nos casos de flagrante, cada um do povo possa dar voz de prisão a outra pessoa. Então, se eu chegar aqui, passa seu dinheiro, e ele falar, você está preso em flagrante, eu vou te conduzir para a delegacia. Ele pode. Mas ele faz? Vocês fariam? Eu estou apontando uma arma para ele. E vem ele e fala, olha, a lei diz que eu posso prender você em flagrante porque você está lá. Ele vai fazer isso? Tá? Então, o que faz? Denuncia. Tá? Eu quero dizer para vocês que a lei prevê que, num caso de extrapolar a lei, de abuso, você tem autoridade dado pelo nosso contrato para declarar prisão em flagrante da pessoa. E o delegado vai lavrar. Tá? O que você tem que ver é se você tem condições de fazer isso. Tá? É melhor você telefonar
olha, eu estou presenciando isto, tá? Tudo bem? Pode. E se eu for policial, só paisano, estou de volta e vejo algo, eu posso pedir a pessoa que está roubando? É o mesmo caso. Se você está fora de serviço, você é um policial, está fora de serviço, está paisano, e você vê alguma coisa, tá? Se você achar que você tem condições de atuar naquele caso, como é um caso de flagrante, cada um do povo pode, você mesmo fora de serviço pode. Mas será que você tem condições? Lembrem-se, o maior número de policiais, guardas municipais, mortos, são fora de serviço. Entenderam? Às vezes o policial está no ônibus e ele vê os caras entrar no ônibus querendo roubar, ele vai interferir, mata às vezes outras pessoas e ele é morto. Porque ele está fora de serviço. Quando a pessoa está dentro do serviço, ele tem todo um apoio técnico, logístico, operacional, entendeu? Legal, para ele agir. Tá ok? Muito bem. Se o policial me confunde com bandido, bate em mim, fica esperando ele acabar comigo. Isso! Muito bem. Ele falou, se o policial me confunde com um bandido e bate em mim, eu fico esperando ele acabar comigo? Olha, lamentavelmente, ocorre. Tá? E depois vem o processo, e no processo fica provado que não é bem aquilo. Daí vem o quê? Uma punição para eles, de alguma forma. Mas daí você já sofreu o dano. Tá ok? Não tem como, né? Você vai fazer o quê? Estão batendo, você vai reagir, vai bater neles, não consegue, até porque eles têm uma técnica para isso. Tá? Gente, agente policial é ser humano. Tá legal? Como todos os seres humanos, também tem medo. E quando tem medo, reage defendendo a própria vida também. Não existe ser humano que não tem medo. Quem não tem medo morre cedo. É o medo que nos faz estarmos vivos. Se você não tiver medo, você vai atravessar a rua do jeito que você quiser, você vai enfiar a mão na tomada, você vai, entendeu? Se você tem medo, você vai tomar injeção, mesmo que você não goste. Certo? Então, é o medo. Ah, mas fulano lá é meu herói, ele é corajoso. Corajoso é aquele que tem medo e sabe enfrentar o medo. Porque se ele não tem medo, ele não precisa ser corajoso. Só é corajoso quem vê o perigo, sabe que ali ele pode morrer, mas ele vai arrumar um jeito de... Com técnica, vocês podem ver em filmes que os caras são corajosos, mas eles têm técnica, têm conhecimento para enfrentar aquele perigo. E o covarde? Covarde é aquele que tem medo, mas não consegue enfrentar aquele perigo. Ele prefere cair fora. Certo? Então, os dois, tanto o corajoso quanto o medroso, em primeiro lugar, tem medo. Porque se ele não tiver medo, ele não é corajoso. Tá? Meu neto, então, é super corajoso. Tá? Ele é novinho, tem 3 anos, ele mete a mão em cada lugar, entendeu? É por quê? Ele não tem noção do perigo. Certo? Entenderam, gente? Então, se você tenta sempre se colocar no lugar do outro, você, policial, numa bocada, de noite, aparece alguém suspeito, como que você se comporta? Boa noite, meu amigo, tudo bem? É assim que você se comportaria? Não é? Logicamente que todos têm que ser tratados com respeito. Mas uma primeira abordagem, os dois lados estão com medo. Tá? Se você é inocente, você também está com medo. Ele também. Apesar de ele ter técnica, ter capacitação, ter tudo, mas ali é um pai de família que sabe que se ele não voltar para casa, algumas coisas vão acontecer. Então nós temos que ver o outro lado da moeda.
Também. E daí a importância do processo, para que a pessoa possa agir confiando que a lei vai dar cobertura para ele, porque se ele não confiar na lei, e essa é a questão que está sendo debatido hoje, até onde a lei está dando efetivo liberdade ou, enfim, dando cobertura, entre aspas, tá, para que ele tenha liberdade de ação. Porque, vejam bem, o agente do Estado, tendo que zelar pela sua vida, com medo, e com medo de perder o emprego, como é que fica? Certo? Então, é complicado sim. Tá? Mas aí, gente, nós estamos entrando numa seara que precisa do quê? Capacitação, não é? Material adequado, equipamentos adequados, é uma outra coisa que foge um pouco do objetivo da nossa aula. Tá? Pessoal, vamos tomar um cafezinho ali fora e depois eu quero passar os princípios para vocês. Eu sei que a aula de hoje é meio corridinho, mas é muita informação para pouco tempo. Tá bom?
Pode começar? Tudo bem, tá? Pode começar? Bom, gente, vamos para a segunda parte, então, da nossas atividades de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre princípios que regem direito penal. A ideia de passar os princípios é porque, através dos princípios, vocês conseguem imaginar ou extrapolar do fato, tá? Para uma compreensão. Por que está agindo daquela forma as autoridades? Por que os tribunais estão agindo daquela forma? Muitas vezes, quando acontece um fato que chama a atenção da população, que comove a população quer uma vingança do Estado rápida. Tá? Afinal, não está vendo o que aconteceu? Não, não é bem assim, está vendo o que aconteceu. Tá? Vamos ver algumas coisas, alguns princípios que regem o direito penal, para nós tentarmos ter uma visão do direito penal. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro princípio, o da legalidade. Tá? Ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. O que quer dizer princípio da legalidade, gente? Está previsto na lei? Está na lei? Sim ou não? Nós vimos o que é fato típico, né? Nós vamos conferir se a conduta bate. Então é isso o princípio da legalidade. Certo? Está escrito na lei. Não é achismo. Tá? Você só pode fazer ou deixar de fazer se tiver previsto na lei. Princípio da reserva legal. Somente a lei pode dizer o que é certo, ou o que é permitido, o que não é permitido. Tá? Somente a lei. Não é um memorando, uma carta, a intenção, ou a fala, ou o pronunciamento de uma autoridade. A partir do meu governo, a água vai correr para cima. Tá? Onde está a lei? Somente a lei pode dizer. Tudo bem? Princípio da anterioridade da lei. Então não basta ter a lei. A lei tem que ser anterior ao fato. Entenderam? Então eu chego aqui no doutor Moraes e falo, doutor Moraes, o senhor está preso. Mas por quê? Porque o senhor está sentado nessa cadeira. Mas onde está a lei? Não, eu estou escrevendo a lei agora. Vale o princípio da anterioridade da lei. Antes dele sentar nessa cadeira, tinha que ter uma lei prevendo que ia ser punido, ter algum tipo de sanção, ou era proibido sentar naquela cadeira. Antes de você estacionar o seu carro no local proibido, tem que ter uma placa lá dizendo que aquele local é proibido. Depois que você estaciona o carro lá, vem alguém, que nem em pegadinhas na televisão, vem alguém e bota a placa lá de proibido? Não. Tudo bem, gente? Então, o Código Penal ele começa assim, no seu primeiro artigo. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem há pena sem prévia cominação legal. Vejam bem, não basta que exista uma lei anterior ao fato. A pena também tem que estar previsto antes de você praticar o ato. Se você for roubar alguma coisa de alguém, já existe uma lei que prevê que roubo é crime, e já existe uma lei prevendo qual é a punição. E mais do que isso, na questão processual, que é a próxima aula,
Já existe um fórum, um órgão para julgar, antes de você praticar. Entenderam? Eu não posso, depois que o sujeito pratica, criar uma vara para julgar aquele caso. Isso é o princípio da anterioridade da lei. Antes, certo? Ah, você tem que pagar um imposto referente ao ano passado, mas não tem lei nenhuma. Não, mas eu estou fazendo a lei agora. Tudo bem? Não é difícil, tá? Mas são coisas que escapam da gente, tá? O princípio da legalidade tem que ter lei. Aquilo que eu falei para vocês é o seguinte, do fake news, né? Onde está a lei? Onde está escrito? A lei é o nosso contrato com o Estado. Vocês concordam comigo que se a polícia entrar na tua casa e levar você embora, ela está invadindo a sua privacidade, a sua área? Vocês concordam comigo? E a polícia é representante do Estado, é o Estado que está invadindo. Então tem que ter um contrato que regulamente. Quando que o Estado pode invadir a minha casa, assim, sem mais, sem menos? Ah, em situação de flagrante pode. Ah, tá. Tudo bem? Você ia falar alguma coisa? Isto. Uhum. Essa questão de invasão de domicílio por agentes do Estado, lembra que eu falei para vocês, o fato tem que ser típico, ou seja, previsto na lei, e antijurídico. Se ele for jurídico, tá? Não é crime. Ele só é crime se for contrário à lei. Então vamos lá. Invasão de domicílio, você tem a sua casa. Está tudo normal. O agente do Estado pode entrar na sua casa sem autorização? Não. Certo? Não tem crime, não tem nada, não tem ordem judicial, não pode. Mas está pegando fogo numa casa nos fundos do seu quintal. E o único jeito que eu tenho de entrar lá para apagar o fogo é aqui. Eu pego e derrubo o portão, porque a sua casa está tudo fechada, eu derrubo o portão, quebro o muro e vou lá apagar o fogo. É invasão de domicílio? É. Mas é permitido pela lei? É estado de necessidade, é permitido pela lei. Então, é crime? Não é crime. Vocês estão entendendo, gente? E aí nós temos aqui, gente, esse princípio aqui, que é o princípio da intervenção mínima do Estado. O direito penal, ele trabalha com esse princípio da intervenção mínima, que trata-se da limitação do poder estatal de interferir nas esferas das liberdades individuais. Né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, na tentativa do Estado interferir o mínimo nas liberdades individuais, por exemplo, é o adultério. O adultério, até um tempo atrás, ele era crime. Agora não é mais. Por quê? O Estado chegou à conclusão de que esse problema é um problema dele, eles que resolvam. Tá? Se a pessoa que se sente traída não quer mais viver com o outro, se separa. Se acha que está bom assim, toca o barco. Isso é uma questão de decisão privada, decisão dos dois. Por que o Estado tem que chegar e proibir e aí punir, entendeu? Então, o Estado ele procura interferir minimamente, tá, na nossa vida privada. Você pode comprar, vender, derrubar casa, construir, comprar carro, mudar, fazer o que você quiser. O Estado ele não vai interferir. Ele só vai interferir minimamente, tá? Quando você praticar algum ato típico previsto na legislação penal de que o Estado tem que agir, porque ali está machucando alguém, ferindo, tirando a liberdade, agredindo, enfim, está atingindo a dignidade da pessoa humana de diversas formas, fisicamente, emocionalmente. Tudo bem? Materialmente. Princípio da taxatividade e determinação. É a mesma coisa, taxatividade ou determinação. A lei deve ser clara e objetiva. Matar alguém, deixa alguma coisa em dúvida? Furtar, roubar, fraudar, estacionar em local proibido. Tem alguma dúvida?
A lei ela tem que ser taxativa, objetiva. Mas, doutor, tem uma lei lá que não ficou bem claro, coisa e tal. O legislador escreveu de uma forma que deixou dúvidas. Muito bem. Aí vem as súmulas do STF ou do STJ. Tá? Superior Tribunal de Justiça, né? As súmulas, elas vêm exatamente na tentativa, tá, de deixar a lei objetiva, deixar a lei clara. Porque a lei ela não pode deixar dúvida. Ficando dúvida, consulta-se súmulas, etc. Mas, via de regra, o princípio que rege o direito penal é a taxatividade, a objetividade. As dúvidas são poucas e quando e essas dúvidas elas surgem no caso concreto. Não dá para você ficar aqui imaginando, e se? Porque você nunca vai acabar com o e se. Entendeu? É que nem jogo de futebol, tá? E se ele tivesse cruzado? E se ele tivesse feito o gol? E se ele tivesse? E se você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Tá ok? E o ser humano, ele é pródigo em e se na vida real. Tá? Você prevê uma coisa e ele vai e faz outra coisa. Tá? Princípio da irretroatividade da lei penal. Regra. A lei penal é uma lei punitiva. Ela não retroage. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma linha do tempo. Tá? Até aqui era crime. Alguma coisa. A partir daqui, não é mais crime. Eu tenho uma outra linha do tempo. Até aqui, este crime, ele era punido com 5 anos. A partir daqui, ele passou a ser punido com 10 anos. Temos duas situações. Até aqui, uma outra linha do tempo. Este crime era punido com 10 anos. A partir daqui, ele passou a ser punido com 5 anos. Essas duas situações são semelhantes, esta é a diferente. Como que elas são diferentes? Aqui surgiu uma lei, certo? Que é mais benéfica ao condenado, vamos dizer assim, do que a lei anterior. Ele foi condenado a 10 anos. E aí veio uma lei dizendo que aquele tipo de crime passa a ser condenado a partir de agora a 5 anos. Como esta lei é mais benéfica ao acusado, esta lei retroage e ele é beneficiado. Por quê? Porque presume-se que a lei posterior, ela é melhor ou, entre aspas, mais perfeita que a anterior. Presume-se que as leis que vêm para melhorar, para aprimorar, para corrigir algumas imperfeições das leis anteriores. Então, se esta veio para melhorar, então o melhor nós vamos aplicar. Tudo bem? Então, a lei sendo mais benéfica, retroage, tá, ao tempo e alcança a pessoa que já foi, que está respondendo pelo crime. A lei mais benéfica. Mas e se for uma lei mais maléfica, digamos assim?
Quando ele praticou o crime, esse crime era punido por 5 anos. Ele está condenado, ele está respondendo. Hoje mudou a lei, é 10 anos. Como esta lei é mais pesada do que esta lei não retroage. Ele vai cumprir os 5 anos que ele já está cumprindo. Entenderam? Então, a lei que piora a situação do condenado, já foi julgado, tudo mais, que piora a situação do condenado, ela não retroage. A que melhora a situação do condenado, ela retroage. Tudo bem? É diferente das leis temporárias, tá legal? Por exemplo, vem uma lei agora, nós estamos tendo escassez de água, e vem uma lei agora dizendo que lavar calçada é crime. Punido com 3 anos de prisão, por exemplo. Aí chove bastante, vem bastante água, aí deixa de ser considerado crime lavar a calçada. Nesse caso, a pessoa vai cumprir os 3 anos, embora tenha deixado de ser crime. Porque é uma lei temporária que visava uma situação do momento, que precisava da solidariedade, do espírito de civismo, inclusive, de toda a sociedade, e ela não correspondeu naquele momento. Tá? Então, isso daí surgia na época de tabelamento de preço, essas coisas assim. Pois não. Sim, sim. Todos. Tá? Quando é benéfico, tá? Melhora. É difícil acontecer, porque sempre as leis vêm para aumentar as penas, né? É difícil, mas na hipótese de acontecer, as leis benéficas retroagem. É exceção. Então, veja bem. Princípio da irretroatividade da lei penal. Ela não retroage, tá? E vale a data do fato e a idade que o sujeito tinha durante na execução do delito. Igual aquela lei das mulheres que puderam sair, foi uma lei efetiva que teve aplicação imediata. Sim, sim. Certo? Que beneficiou. Tá? Aí a lei diz o quê? Salvo ser mais benéfica. Tá? Então, o princípio é irretroatividade da lei. Então, eu tinha 17 anos, 11 meses e 25 dias de vida. Certo? Faltando 5 dias para eu completar 18 anos. E pratiquei algum fato típico. Por ser menor de 18 anos, é considerado ato infracional. Lógico que eu sendo preso, coisa e tal, eu já completei 18 anos. Eu vou responder pela idade que eu tinha, receber a pena equivalente à idade que eu tinha. Tudo bem? Naquela linha do tempo ali de 5 e 10 anos ali, se eu fui condenado com 5 anos, mudou para 10, eu cumpro 5. Perfeito. Se eu cometi um crime quando era 5 anos, mas fui julgado quando mudou para 10, aí eu vou cumprir os 10. Você vai cumprir os 10, tá legal? A pena é dada considerando a data que você praticou o fato. Tá legal? Você foi condenado a 5 anos. Você está cumprindo a pena. Já ficou lá 2 anos já. Depois de 2 anos aumentaram a pena para 10. Você vai cumprir os seus 5. Tudo bem? Aí você vai cumprir a nova lei quando você for pega, né? E normalmente agora a gente tem que renovar a nossa carteira de identidade a cada 10 anos, né? Não era assim, mas agora é assim, a cada 10 anos. E quando você vai renovar a sua carteira de identidade, você tem surpresas.
Entendeu? Eu já tive casos de pessoas que foram renovar a identidade, quando foi retirar, recebeu voz de prisão porque estava respondendo em algum local. Tá legal? E aí, é o seguinte, a pessoa já tinha constituído família, já estava trabalhando, já tinha filhos já com 4, 5 anos de idade, entendeu? Então, aquele fato foi um fato que passou, né, há muito tempo na vida dela, mas ela foi presa, porque estava lá em aberto. Tá legal? Muito bem. É possível? É possível. Tá? A lei penal, o princípio básico é da irretroatividade. Mas beneficiando, tá, ela é retroativa. Princípio da intranscendência da responsabilidade pessoal. Gente, a pena não se transmite ou passa da pessoa do réu. Gente, isto é importante. Às vezes uma família tem alguém que foi condenado e a sociedade condena a família inteira. A pena, lá nos primórdios, tá? Império Romano, ainda pegava a família inteira. Mas a pena, ela só pega a pessoa. Só tem um caso específico, tá? Que indenização no limite da herança. A pessoa morre e ela tinha uma indenização para pagar. E ela tem uma herança. Então é descontado aquela indenização da herança, tá? E os herdeiros recebem a diferença. Tudo bem? Então, lei penal é contra a pessoa, não abrange outras pessoas. Individualização da pena. Cada um responde, tá? É condenado, dependendo do seu grau de participação. Tá? Eu posso participar com o Dr. Moraes de um roubo ao banco. Tá? Eu fico lá fora aguardando o Dr. Moraes voltar para a gente fugir. Então, nós dois temos a participação no banco. Mas lá dentro do banco, o Dr. Moraes encontrou alguma dificuldade e matou alguém. Eu não participo disso, porque eu não vim para matar, não era a minha intenção matar. Então, mas eu, de certa forma, eu tive participação nisso. Então, eu vou responder conforme o grau da minha participação. Tá? No roubo ao banco, nós dois. Tá? Sem eu, ele não faria, sem ele, não faríamos também. Então, nós dois. Mas lá dentro, o que ele fez lá dentro, tá? Aí eu já não estou sabendo, eu estou lá fora, não estou nem sabendo disso. Tá? Então, cada um vai responder pelo seu grau de participação. Tudo bem? O juiz pode determinar, além da pena em dinheiro. Sim. Mata alguém e a pessoa é obrigada, mesmo presa, obrigada a pagar uma multa. Às vezes é determinado multa, alguma coisa assim, nós vamos falar isso no próximo do processo. Tá bom? Princípio da presunção da inocência. Isso daqui é o que está pegando agora, gente. O que diz a Constituição Federal sobre o princípio da presunção de inocência? Só será considerado culpado após trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam bem, isso aqui está no inciso 5º, tá? No artigo 5º do inciso 57 da Constituição Federal. Esse inciso, nesse artigo, ele tem esqueci o número de incisos que tem, é um número grande de incisos. O princípio da presunção de inocência, ele diz o seguinte: todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário. Então, não basta eu falar que o seu Pedro roubou o Dr. Moraes. Ele é inocente. Tem que provar que ele roubou o Dr. Moraes.
Tá ok? Pois bem. E como que ele vai ser lançado no rol, tá, dos culpados, tá, quando ele for condenado? A condenação vem depois de um processo. O processo é que vai levantar se ele realmente deve ser condenado ou não. E ele só será condenado se no curso do processo for provado por A mais B que ele fez. Então está provado. E daí vem uma sentença condenando ele. Só que essa sentença, ela tem que transitar em julgado. O que é mesmo transitar em julgado? Não caber mais recurso. Não tem mais como você entrar com recurso. Ou você perdeu o prazo, ou não existe mais recurso. Então está condenado mesmo. Tá ok? Aí nós estamos discutindo agora prisão com julgamento em segunda instância. Tá? Na minha humilde avaliação, contraria a Constituição. Porque a Constituição está bem claro, isso aqui eu copiei da Constituição. Só será considerado culpado após trânsito em julgado da sentença condenatória. Ora, se ainda tem recurso, então não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, ainda não é culpado. Se ainda não é culpado, não pode ser preso. A não ser que mude a Constituição. Isso é no meu humilde entendimento. Certo? Há pessoas que dizem que o fato de ter recurso não impede que vá preso. E fique preso lá enquanto julga o recurso. Tá. E se esse recurso der razão a ele dizer que ele é inocente? O que ele vai fazer com esses anos que ficou preso? No caso específico aí de um ex-presidente, ele não pôde concorrer, vai cancelar a eleição e vai fazer uma outra porque ele foi considerado inocente e agora é isso? Tem jeito de retroagir os prejuízos que são causados se a pessoa for considerada inocente no último grau de recurso? Tá ok? Então, veja bem, eu não estou defendendo o A ou defendendo o B, eu estou falando o que está escrito na lei, somente isso. Tá? E eu me vejo assim, o direito, gente, só tem poder de nos ajudar quando nós fortalecemos o direito. E como que nós fortalecemos o direito? Se eu ver que este homem está sendo prejudicado, nos direitos dele não está sendo respeitado, eu tenho que brigar para que os direitos... Porque amanhã ou depois, o meu direito pode não estar sendo prejudicado e eu vou ter quem lute por mim também. Porque se eu ignorar que os direitos de cada um de vocês está sendo violado, amanhã, quando eu for pego, o resto vai agir da mesma forma que eu agi com vocês. Ah, se ele foi pego é porque ele deve. E assim, Hitler conseguiu levar 6 milhões para câmaras de gás exterminar. Por quê? Quando um judeu era pego, os outros... Não, se ele fez alguma coisa é porque ele deve. Não, se ele fez... Não, a polícia não vem comigo. Entendeu? E foi pegando assim um por um. Certo? Nós temos que brigar pelo direito. Nós temos que fortalecer o direito. Porque o único poder que nós temos contra o poder do Estado é o direito. Porque é o nosso contrato com o Estado. Tem que respeitar essas cláusulas que está no nosso contrato. E muitas vezes, porque a gente quer atingir um determinado objetivo, muitas vezes políticos, a gente ignora o contrato e a sociedade valida, tá, essa violação do nosso contrato. Mas quando a pessoa passa
a sofrer as consequências também, ela não vai ter quem a defenda. Por quê? O direito não está tendo aquele poder que teria. Tá? É importante que nós briguemos para que aquilo